Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com o Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a dengue e qual a visão do Ayurveda sobre essa doença e como o próprio Ayurveda pode apoiar no tratamento e acompanhamento de pessoas que estão nessa situação. Então eu vou trazer muitas dicas práticas para vocês aqui. Só para a gente ter uma ideia, né, no Brasil, no último levantamento que eu verifiquei no dia 9/2/2024, no portal Agência Brasil, o número de casos prováveis de dengue aqui no país, neste ano de 2024, chegou a 408 mil, vai chegar a isso. A gente já tem, infelizmente, confirmadas 62 mortes e 279 sendo investigadas como suspeita também. Então, o número de praticamente de mortes não aumentou comparado às 5 primeiras semanas deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, quando a dengue matou cerca de 61 a 65 pessoas. Já o número de casos graves, pessoal, mais que triplicou. E isso é muito alarmante, né? Só nas 5 primeiras semanas deste ano foram quase 4.600 casos contra 1.355 no mesmo período de 2023. Eu não vou dar uma aula sobre dengue nem nada, mas é interessante pelo menos a gente falar sobre a visão do Ayurveda neste tema e reforçar algumas coisas que a maioria de vocês já sabem. Mas é importante a gente trazer aqui, tá bom? Bom, o que é a dengue? A dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses, que se caracterizam por serem causadas por vírus transmitidos por vetores artrópodes, né? Lembrar que vetores, nesse contexto aqui, são organismos que podem transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais para o humano, e os artrópodes são animais invertebrados, né? Outros exemplos de artrópodes são os aracnídeos, né, os crustáceos, além dos insetos e o mosquito da dengue aí. E o Aedes aegypti é o principal vetor da dengue, ok? Até o momento são conhecidos 4 sorotipos de dengue, dengue 1, 2, 3 e 4, que apresentam distintos materiais genéticos, né, que são chamados genótipos e linhagens. A dengue é uma doença febril, aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante e autolimitada. A maioria dos doentes se recupera bem, né? Porém, parte deles podem progredir para formas mais graves, inclusive vindo a óbito, como a gente falou. A incidência global da dengue cresceu drasticamente nas últimas décadas, pessoal. Aproximadamente metade da população mundial está em risco e possibilidade de contrair a doença, tá? A dengue ocorre em climas tropicais e subtropicais, principalmente em áreas urbanas e semi-urbanas. A dengue grave é uma das principais causas de doenças graves, né, e morte entre crianças em alguns países da Ásia. Índia está na Ásia, né, logo o Ayurveda é usado ali para tratamento, também da América Latina, principalmente o Brasil, infelizmente, um dos principais. Como ocorre a transmissão? O vírus da dengue pode ser transmitido ao homem, principalmente via vetorial, pela picada de fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas. Transmissão via vertical, né, de mãe para filho durante a gestação, e por transfusão de sangue, que são bem mais raros aí, tá? Quais são os principais sintomas? Todo indivíduo que apresentar febre ali a partir de 38,5 graus até 40 graus de início repentino e apresentar pelo menos 2 das seguintes manifestações: dores de cabeça, prostração, dores musculares ou articulares atrás dos olhos, deve procurar imediatamente um serviço de saúde a fim de obter um tratamento oportuno ali. No entanto, após o período febril, né, deve-se ficar atento. Com o declínio da febre entre o 3º e o 7º dia do início da doença, sinais de alarme podem estar presentes e marcar o início da piora do indivíduo. E quais são esses sinais que indicam o extravasamento de plasma, né, dos vasos sanguíneos ou hemorragias, sendo assim caracterizados por dor abdominal na barriga, intensa, né, e muito contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos em cavidades corporais, ascite, derrame pleural, derrame pericárdio, tá? Hipotensão postural e ou lipotímia. Letargia, irritabilidade e aumento do tamanho do fígado também, conhecido como hepatomegalia, né? Obviamente, os sangramentos de mucosa e aumento progressivo do hematócrito. Esses últimos sintomas, pessoal, são mais graves e você aí, ou alguém que você conhece, deve buscar uma emergência médica rápida, tá bom? Lucas, existe alguma prevenção para dengue? Bom, em 21 de dezembro de 2023, a vacina contra a dengue foi incorporada no SUS, né? A inclusão da vacina da dengue é uma importante ferramenta no SUS, né, para que a dengue seja classificada como mais uma doença imunoprevenível, né? E o Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante no Sistema Único de Saúde, né, no SUS.
Aqui no DF, onde eu estou falando aqui, a vacinação começou aqui no início desse mês de fevereiro, né? Viva o SUS, né? Bom, nesse sentido, além das ações realizadas pelos agentes de saúde, a população deve fazer a sua parte na prevenção. Uso de telas nas janelas e repelentes, né, em áreas conhecidas de transmissão, remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros dos mosquitos, vedação de reservatórios e caixas d'água também, né, desobstrução de calhas, lajes e ralos, participação na fiscalização, o apoio aos agentes de fiscalização e prevenção e controle da dengue, né, executados pelo Sistema Único de Saúde ali, quando permitido. A gente precisa fazer a nossa parte, né, pessoal, e colaborar com isso. Por que esse aumento de casos que estamos verificando atualmente, né? O que está acontecendo? Alguns especialistas têm dito que as mudanças climáticas têm um impacto nisso, né? Porque contribui para o aumento dos casos de dengue, tanto na América Latina, nas Américas, Europa e na Ásia. E o aumento tem a ver com o aumento das temperaturas, né? A duração da temporada dos mosquitos, devido aos verões mais quentes e longos. E aí pode favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esses mosquitos são capazes de sobreviver em temperatura acima de 10 graus Celsius. E como o aquecimento global, pode expandir seu alcance para as áreas mais temperadas. Inclusive aqui na América do Sul, países que quase não tinham dengue por conta das baixas temperaturas, começaram a ter mais casos, como por exemplo Chile, Argentina e Uruguai. Além disso, o aumento das viagens, né, e do comércio internacional. As pessoas que viajam para áreas onde tem dengue ali podem contrair a infecção e transmiti-la quando voltam ao seu país de origem, por exemplo, né? Se lá tem um mosquito fêmea, aí pode transmitir. O crescimento das cidades também, né, criam condições favoráveis à reprodução desses mosquitos, tá bom? Então são as principais causas. Como é feito o tratamento da dengue atualmente? De acordo com o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, o tratamento é baseado principalmente na reposição de líquidos de forma adequada, hidratação, né? Por isso, conforme a orientação médica, em casa deve-se realizar repouso, ingestão de líquidos, não se automedicar, né, e procurar imediatamente o serviço de urgência em caso de sangramentos ou de surgimento de pelo menos um daqueles sinais alarmantes, como a gente já falou. O retorno para a reavaliação clínica conforme a orientação médica também. Observação, pessoal, no próprio site do Ministério da Saúde, eles informam e colocam, entre aspas, ainda não existe tratamento específico para a doença, fecha aspas. E é aqui que eu gostaria de trazer a contribuição do Ayurveda para o apoio do tratamento da dengue, né? E o que alguns artigos científicos e sites especializados estão colocando sobre a temática. Vou colocar de forma resumida e caso alguém queira, né, as referências exatas dos sites e estudos científicos que eu usei, basta me pedir ali um direct ou pelo e-mail contato@ayurvedic.net que eu mando, tá bom? Bom, como no geral na dengue aparece a febre, e febre no Ayurveda é chamada de Jwara, também tem um impacto nos dados, né, tecidos sanguíneos, né, Rakta, Rasa, além de agravação no Pitta Dosha, predominantemente a gente tem que olhar esse conjunto aí. Então, abordagens gerais na visão do Ayurveda para o caso de dengue. Começando com a alimentação, né, a Ahara, e pensando na capacidade digestiva e metabólica, que a gente chama de Agni. Então, a sua capacidade digestiva está impactada quando você está com dengue. Então, não queremos gerar mais AMA, né, comida não digerida, que gera biotoxinas no sistema gastrointestinal, né, e se fica por muito tempo ali, acaba se espalhando e gerando mais doença, né, desequilíbrios, inflamações. Dessa forma, você precisa ter uma alimentação mais leve, nutritiva e de fácil digestão. O que tem se verificado é que, no geral, durante 7, 10 dias, as pessoas ficam nesse estado de dores, né, muitas vezes articulares, inclusive. Fica sem fome, pode ter enjoos e febre. Então, no Ayurveda, uma possibilidade seria, nos 2 primeiros dias, ali até o 5º dia, fazer uso de Manda, Peia e o Yusha, né? Relembrando, Manda é um preparo de arroz, gengibre em pó fresco, sal e cominho. Ele é cozido com esses temperos, né, e tem a propriedade de reduzir ama, nutrir os tecidos e é de fácil digestão. Este preparo é Pachana, né, digestivo, e Dipana, né, que estimula a fome. Tem a Peia, também é um preparo de arroz com pimenta preta, coentro e gengibre, ajuda na diminuição da febre, da dor de cabeça, cólicas e no aumento de apetite. O Yusha, aqui já é uma sopa preparada com uma leguminosa cientificamente chamada de Vigna radiata e conhecida aqui no Brasil como feijão mungo, né, ou mung dal, ou feijão moyashi. Aqui também vai algumas especiarias, né, como o próprio gengibre, está em todas, né? A pimenta preta, o cominho e um pouco de ghee também, manteiga clarificada, né? Aqui já é uma alimentação um pouco mais consistente, nutritiva,
e limpa a garganta, estimula o acne, né? E neste caso, um terapeuta ayurvédico ou nutricionista pode verificar o seu estado e recomendar uma sequência mais adequada ali ao seu caso, incluindo a quantidade de refeições. Por último, uma que a gente pode incluir é o Khichdi, né, que já é um preparo que une os outros dois ingredientes principais ali. Já pode colocar o arroz e o feijão moyashi, né, ou usar uma lentilha também. As especiarias mais indicadas aí para o Khichdi são o gengibre, pimenta do reino, cominho e o sal de rocha, ou sal de Mossoró brasileiro também, além de usar o ghee também naquele preparo, tá bom? Então todas essas receitas estão também no aplicativo ali de celulares do Ayurvedics, tá? Como eu disse, pessoal, a ideia é manter o Agni, né, a capacidade digestiva e metabólica boa, equilibrada durante a crise de dengue. Porque seu corpo está gerando AMA ali, o seu Agni está desequilibrado. Então a gente precisa diminuir a AMA e melhorar a sua capacidade digestiva e metabólica. Você não pode ficar comendo comidas pesadas e difíceis de digestão, tá bom, pessoal? Você vai evitar frituras, bebidas geladas e gasosas, bebidas alcoólicas. Vai evitar ultraprocessados e junk food, tá? Durante esse período de tratamento, ok? Quer saber mais sobre Agni e Ama? Vai lá nos episódios 11 e 12 do Ayurvedics Podcast, que eu falei isso bastante tempo atrás sobre esse tema. Chyavanprash é um composto também, que pode chegar a ter até 50 ervas. É como se fosse uma geleia e ele cumpre a função de proteção e cuidado do nosso sistema imune, tá? Bem como o aumento da nossa resistência e capacidade de adaptação às diferentes temperaturas, mudanças climáticas, tá? E ele figura no ramo do Ayurveda como um rasaya, né, ou rejuvenescedores, com impacto muito eficiente na manutenção da homeostase corporal também. Então ele vai ser recomendado depois dos dias mais crônicos ali e uso dessa monodieta. Então entre 1 e 2 colheres de chá antes da refeição da manhã, tá? E para crianças tem uma versão que é melhor, é chamada de Moravla Avaleha, tá? E basicamente a diferença é que essa versão aí para crianças não tem tanta picância, tanta pimenta, quanto o original Chyavanprash. Alguns preparos líquidos, pessoal, ali que a gente pode colocar. Eu quero trazer para vocês também a importância de hidratação nesses casos de dengue. Né? Ele é um dos principais pontos de tratamento para a dengue, né? Com recomendação unânime na comunidade médica, nutricional, né? De enfermeiros ali. E, no geral, cerca de 2 litros de líquido de hidratação por dia, no geral, está sendo recomendado, né? Mas não precisa ser só com água. Então você pode fazer o uso de água filtrada sim, mas tem água de coco e alguns chás. E eu vou trazer alguns aqui preparos no contexto do Ayurveda que pode colaborar nessa hidratação. O primeiro deles, pessoal, é o decocto de cardamomo e cravo. Você vai fazer um chá com esses 2 ingredientes, vai coar e deixar esfriar, e aí em temperatura ambiente você pode tomar isso, tá? Outra possibilidade é água natural de coco. Não vai comprar aquelas de caixinha de garrafinha em supermercados industrializados, tá bom? O Brasil, no geral, tem uma fartura de água de coco. Vai em algum lugar que vende esse coco verde aí, pede pro pessoal furar ele na hora, né? Pode colocar num copo ou numa garrafinha, ou você compra o coco mesmo ali, leva para casa, e aí tem que ter aqueles furadores ali bem pontiagudos que fica mais fácil você abrir e você toma ali, geralmente em ambiente, temperatura ambiente. Outra possibilidade, né, é o chá, o decocto de gengibre, cúrcuma, que é a cúrcuma longa, pimenta preta e alfavaca. Se não tiver alfavaca, pode usar manjericão. Tem também uma infusão no Ayurveda, tá bom? Que é chamado de, é uma infusão de coentro, âmela, noz moscada e uva passas, tá? O âmela não é nativo aqui no Brasil, mas é possível encontrar o pó, até mesmo a fruta, em alguns locais específicos. Então você faz um chá com tudo isso, coa e deixa temperatura ambiente e toma ele, tá bom? Tem a famosa também panaceia de gengibre aí, clássica, né? Que aí você vai fazer a mistura de gengibre, açúcar mascavo e também sal. Cada um desses preparos assim você pode tomar cerca de 150 ml a cada 3 ou 4 horas, né? Tem a infusão de feno grego também, né? Que tem muitos benefícios, tá? E é um poderoso analgésico, né? Mergulha o feno grego em água durante a noite ali, filtra ele e pode beber na manhã. E atualmente o pessoal está falando o famoso suco da folha do mamoeiro, né? O sumo da folha do mamão deve ser feito a partir das folhas frescas batidas em água em liquidificador. A folha não deve ser muito nova nem muito velha. Os médicos estão recomendando de 3 a 5 colheres de chá, 25 ml do suco da folha de mamão, 2 vezes por dia, durante pelo menos uma semana para combater a dengue de forma eficaz. O uso da folha do mamoeiro ainda não é um protocolo em si, mas como o próprio site do Ministério da Saúde aqui do Brasil informa, como ainda não tem um tratamento específico, a gente pode lançar a mão de alguns recursos, já estão tendo pesquisas em andamento com resultados positivos e efeitos colaterais praticamente nulos, tá?
O Dr. Sanat Hettige, né, clínico geral do Sri Lanka, descobriu que o suco das folhas jovens pode tratar dengue. Seu artigo foi publicado no Sri Lanka Journal of Family Physicians em 2008, lá atrás, e vem sendo estudado. Então, folhas do mamoeiro contêm as enzimas simopapin e a papaina, que, de acordo com esse médico, normaliza a contagem de plaquetas, melhora o fator de coagulação, né, ajuda o coágulo de sangue ali normalmente, melhora a função hepática e repara os danos ao fígado causados pela dengue. Portanto, ele ajuda o paciente a se recuperar. A papaina tem a capacidade de dissolver as proteínas para ajudar a combater a inflamação na dengue. Na última vez que eu fui na Índia, inclusive, já vi fitoterápicos em cápsulas lá, tendo como base as folhas do mamoeiro e o princípio ativo, a papaina. Grupo de pesquisadores liderados também por Padmanabhan Satyvel, né, estudando extratos de folhas do mamão, encontraram o flavonoide quercetina, que já é conhecido por apresentar atividades significativas contra a dengue. Em um trabalho anterior, também afirmaram que a administração de extrato aquoso de folhas de mamão apresentou potencial atividade anti-dengue, indicado pelo aumento da contagem de plaquetas em doentes que estavam com dengue, né? Então essa descoberta apoia a alegação de que o consumo de suco durante o curso da infecção por dengue tem o potencial de induzir a rápida produção de plaquetas. Isso foi claramente demonstrado pelo aumento significativo na contagem de plaquetas após 40 horas e 48 horas de consumo do suco, tá? Então tem um artigo específico que fala isso também. Em alguns casos, caso a pessoa tenha constipação durante esse período de 7 a 10 dias, indo um pouquinho além com Ayurveda, pode ser recomendado o uso de algum fitoterápico para uma purgação leve, como, por exemplo, o chá da folha de sene, que é a Senna alexandrina. Tá? O uso de trifla também, que é a combinação de 3 ervas no Ayurveda, muito utilizadas, né, hoje em dia, relativamente fácil, é possível encontrar aqui no Brasil em casas de produtos naturais, farmácias de manipulação também. Mas também com orientação de um profissional de saúde, né, pessoal? Um nutricionista, um médico, um terapeuta ayurvédico, para ver a melhor condição e indicação para você ali também. Saindo levemente do Ayurveda aqui em si, tratando no que a nutrição e a medicina moderna fala, a gente tem algumas vitaminas e minerais, vamos dizer assim, que podem ser coadjuvantes no sentido de melhorar esse aporte e visando a melhora da imunidade, né? São eles alimentos ricos em vitamina C no geral, conhecido oficialmente como ácido ascórbico, né? Sendo que não é sintetizado automaticamente pelos seres humanos, logo a forma de consegui-la é por meio da alimentação. Então tem uma ação na imunidade também, pois ela aumenta a produção dos glóbulos brancos, tá? E que tem a função de combater ali micro-organismos e estruturas estranhas ao corpo, além de aumentar os níveis ali de anticorpos no organismo. A vitamina C também tem alguns estudos que correlacionam ela com a redução de sintomas de resfriados, né? Então, pode ser obtida em frutas como laranja, cerola, kiwi, né? O amala, que é um âmila, né? E goiaba, por exemplo. Nas verduras podemos citar a couve, o brócolis, que tem a fonte de vitamina C. O zinco, né? Também é um micronutriente com um efeito excelente para o sistema imunológico, né? Também tem vários artigos que mostraram que em idosos a associação entre carência desse mineral e a queda na atividade da glândula timo, localizada no tórax, entre os pulmões e à frente do coração. Isso, pois a principal função do timo é a maturação dos linfócitos T, que são importantes células de defesa que a gente tem nos nossos corpos e vão ajudar na defesa contra vírus, bactérias e fungos. Dengue é vírus. As oleaginosas, né, nozes e castanhas, as carnes, pães integrais de boa qualidade são fontes de zinco. Além disso, temos a semente de abóbora, tem a aveia, o feijão, o leite integral, leite de boa qualidade também, tá bom? O magnésio aqui também é um elemento essencial que desempenha um papel fundamental nas atividades enzimáticas, atua como um fator de mais de 300 reações metabólicas, tá? Como no metabolismo energético, proteico de glicose e síntese de adenosina trifosfato. Atua ainda na estabilidade da membrana neuromuscular e cardiovascular, e como regulador fisiológico da função hormonal e imunológica. Algumas evidências e estudos científicos, pessoal, apontam que o magnésio tem um papel-chave na imunidade, agindo tanto na resposta imune inata quanto na adquirida. Tá? Os alimentos fontes de magnésio são leguminosas, nozes, amêndoas, os vegetais folhosos verdes escuros, né? Alguns exemplos, couve, brócolis, agrião, rúcula, couve de Bruxelas,
folha da beterraba, folha do brócolis, né? Almeirão, couve, chicória, mostarda, espinafre aí, tá? Então perceba que apesar de eu ter falado nessas 3 fontes ali que eu acabei de citar, no fundo nós temos envolvidos os 6 sabores do Ayurveda, né? Numa alimentação balanceada, salgado, doce, ácido, amargo, astringente e picante, que envolve o equilíbrio dos doshas, principalmente não dando muito foco, né, no aumento do dosha kapha, apesar de algumas oleaginosas ali, pois o aumento do kapha dosha pode gerar ama ali, um baixo agni. E no aspecto mais sutil, pessoal, os pranayamas, né, fazer respirações nadi shodhana antes das refeições vai ajudar bastante a questão do prana, absorção e do agni. Então 15 minutos antes de almoçar, por exemplo, fazer 5 minutos dessa respiração. Se você chegou aqui de paraquedas agora, não sabe o que é pranayama, o que eu estou falando, né, de comida, não sei o que, já me meteu aqui, vai no episódio 24 e eu trago alguns, inclusive, estudos científicos que falam sobre o benefício do pranayama. Um outro pranayama que pode ajudar muito é o Bhastrika Pranayama, ligado muito ao aumento da imunidade, né, ele é purificador, retira toxinas do corpo ali. Para começar, você pode fazer de 3 a ciclos a 10 dessa respiração e vai aumentando conforme você vai se aprimorando. E exposição ao sol, né, pessoal? Tanto os ambientes, se for possível, deixar a entrada de luz solar, mas também nós, as pessoas, né? Sabido que a principal fonte de vitamina D é o sol e essa vitamina ajuda demais no fortalecimento do sistema imunológico também, tá? Alguns estudos demonstram isso. Bom, pessoal, aqui são algumas dicas básicas, né, iniciais, nesses tempos assombrosos de dengue, né, principalmente aqui no Brasil. Então, manter uma boa imunidade é essencial. Tomar os cuidados e fazer prevenções que a gente já falou acima, para você que não está com dengue, né? Então manter uma boa alimentação, prática de atividade física, o descanso do corpo e da mente, veja como é que está o seu agni também. E se eventualmente você está escutando a gente, está num processo de dengue, aqui vão minhas melhores estimas de recuperação e saúde, não existe em procurar um atendimento médico, principalmente naqueles sintomas mais graves que a gente citou, né? Que envolvem sangramentos, vômitos constantes, enfim, e outras coisas, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço pela companhia. Compartilhe se você gostou. Deixe seu like aqui na plataforma que você estiver escutando. Compartilhe o link ali. E, eventualmente, se precisar do apoio, da ajuda em uma consulta nutricional e ayurvédica, eu me coloco à disposição. E é isso, pessoal. Um grande abraço, namastê e até a próxima.